Boas, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Filosofia Capital e bora para nossa análise de hoje, galera. Que hoje o dia ele teve um fluxo médio, tá? Então ele teve nem tão, não foi alto e não foi baixo, mas hoje nós tivemos um fluxo médio. Então, bora começar aqui pelo nosso mini índice. Pessoal, é o seguinte, mini índice, nós tivemos hoje, lá o Wall Street estava na baixa, tá? Então hoje nós tivemos as bolsas devolvendo parte do lucro de ontem, né? E também parte de energia, né? Energia caindo, tá? Energia estava caindo, principalmente do petróleo. Metais também caindo, né? A gente teve aqui o ouro caindo, é, prata caindo também, né? Os demais também. E no nosso Iron, né? O Iron Ore, que seria o nosso minério de ferro também, galera, caindo mais de 1,64 de queda. Então hoje, pessoal, deu no meu entendimento, hoje nós estávamos logo na pré-abertura. Isso aqui explicou esse gap, tá? Então foi um gap realmente pessimista, que depois o mercado ele só veio desfazendo, né? Ele veio desfazendo essa posição aqui, né? É bem verdade que o mercado ele já abre descontando esse preço, né? E no meu entendimento, galera, aqui, até então, aqui era um cenário de compra, né? A gente vê que aqui, inclusive o nosso Ibov, ele tá com um zero, tá basicamente no 0 a 0, né? Tá 0,03 de alta, mas ele só ficou um pouquinho lateral, ele ficou lateral, é verdade, mas só que um pouquinho mais para alta, dentro do aqui do nosso espectro negativo, né? A gente tem a linha zero, né? Positivo e negativo. E aqui ele ainda conseguiu, o nosso Ibov conseguiu elevar a máxima que ele tinha rompido ontem, né? Então ele conseguiu romper de novo, fazer nova máxima de novo, mas foi uma máxima modesta, né? Foi só para lá mesmo, ver se tem vendedor, e tem realmente. Então, galera, a gente viu aqui, né? Na abertura de mercado, eu posso mostrar para vocês aqui já esse gap, né? Então, esse gap aqui já de 1.000 pontos praticamente. No dólar a gente teve um gap de 20 pontos, mais 21, 22 pontos, né? Que foi um pouquinho mais significativo. Então, a gente já viu que ele já estava aqui com zero de queda, né? O que ele fez? Criou uma liquidez aqui, como eu falo para vocês, né? Ele cria uma liquidez aqui. A gente tem o nosso POC até então, pelo menos da primeira meia hora, tá? E na abertura do mercado à vista, que é essa aqui, né? E a abertura do mercado americano, que está ocorrendo 11h30 agora, né? Então, nessa janela operacional, até então, né? A gente viu que o mercado ele estava se desalavancando para venda, né, galera? Mas até então nós temos aqui, né, o nosso ajuste e o nosso POC. Olha aqui que a cotação fez, né? Ficou trabalhando em cima da VWAP ancorada, né? Ou seja, nós temos aqui um preço médio, né? Nós temos um preço médio de quem está fazendo o aporte a partir dessa abertura do mercado spot. O mercado aqui abrindo de forma flat, galera. Olha aqui, flat, só que um pouquinho mais negativa, né? Aqui, olha aqui o nosso micro S&P 500 negativo, né, galera? Então, nessa parte um pouquinho mais negativa, eu achei um pouco melhor entrar para venda, né? Então, a gente tinha aqui o nosso POC, que inclusive, quando ele chegou aqui, a gente viu uma certa retração, né? Os players gostaram de vender nesse local, tá? Então eu tava enxergando venda aqui, né? E daqui para cá, essa aqui para mim foi uma venda que
poderia ter vindo para cá, né? Para essa liquidez, né? O alvo seria essa liquidez. Só que não foi o que aconteceu, né? Aqui no 152 mil, tá? Então a gente tem aqui os 152 mil. O que aconteceu? O mercado, inclusive ele não renovou essa mínima, né? Então já era para ele vir para cá. Só que ele não fez isso. Nós tivemos aqui, deixa eu só mostrar, aumentar aqui, né? Então nós temos aqui os nossos ETF, as nossas ações e os nossos índices. Eles realmente pararam de arrefecer, né? E começaram a tomar um lado, né? Então olha só, aqui nós vemos, né? Então estão todos aqui um pouquinho mais flat, espaçado. Esse aqui é um cenário perigoso para nós estarmos operando, tá? E de repente nós começamos a ter uma barrigada mais forte, né? Aqui para alta, né, galera? Então realmente começou a devolver, né, essa parte dessa queda. E foi justamente na abertura do mercado americano, né, que inclusive nós temos aqui esse pequeno corte aqui, né, de mercado, que é justamente onde os players eles fecham as posições ou também abrem posições, né, galera? Então, nessa abertura de mercado aqui, nós vimos que quando ele trouxe a liquidez, então a gente tem uma liquidez aqui, né? Como eu falo para vocês, tem uma liquidez aqui e uma liquidez aqui da primeira meia hora, né? Então, como ele não veio trazer essa liquidez para cá, e ele não iria conseguir porque nós temos aqui, como eu falo para vocês, as nossas ações, nossos índices, ETF, tudo subindo. Mini índice ele é arbitrado, né? Com o nosso, obviamente, com o Indifut e o Ibov, né? O Ibov seria o nosso ativo mãe, que é o nosso spot, e o nosso Infut é o nosso futuro, né? E aqui o futuro segue o à vista, tá? No câmbio não, o à vista que segue o futuro, né? Por isso que a Petax futura ela manda, né? O preço fica interagindo com a Petax futura, né? Isso aqui nós já sabemos. Então, galera, olha só, ele ficou trabalhando, né? A média dos players ficaram trabalhando por cima, né? Por cima aqui dessa VWAP ancorada, que é justamente a abertura do mercado à vista, né? O fato é que quando ele trouxe essa liquidez, ele não veio buscar essa de baixo, e muito pelo contrário. E aqui a gente tem um POC, né? Então, até aqui, galera, aqui dá para entender que poderia ter uma venda que poderia tracionar o mercado para cotações mais baixas, né? Só que o mercado ele precisa arrefecer também, né? Não aconteceu, ele ficou meio de lado e foi justamente o que aconteceu com o nosso mini índice. Quando ele fez essa guinada aqui, mais na alta, ele voltou aqui, basicamente, né, nessa liquidez, porque a gente tem essa movimentação, né? Então os players estavam defendendo aqui no POC, tá? Só que depois passou. Depois que passou, chegou aqui no ajuste e depois voltou aqui nessa liquidez novamente, né? Aí quando voltou nessa liquidez, aqui já era a compra, tá? Para vir pelo menos deixar no nosso ajuste de ontem. E uma outra parcial seria na máxima de mercado, né? E daqui para cá ficar cercando o preço e ver se o mercado ele ia pegar uma atração maior para compra, né? Porque aqui, olha aqui é a linha zero, tá? Então ele pode correr 0,30, 0,40, 0,50 e ainda tá confortável, né, galera? Um mini índice. Foi o que não aconteceu. Ele chegou na máxima do mercado, rejeitou e veio trabalhar para dentro das médias. Então um dia foi pouco mais ruim, né? Ele foi um pouco mais ruim. Pelo menos no meu operacional, eu entendo que até nós percebermos, né, que o mercado está virando de lado, nós vamos levar uns stops, né? A verdade é essa. E o mercado ele segurou aqui no POC. Eu achei que ele viria mais para baixo, né?
Só que teria que vir ter essa guinada aqui justamente das nossas ações, nossos índices. Não, eles fizeram o contrário. Como eles fizeram o contrário, nós viramos de mão. Então, basicamente, daqui para cá poderia ter uma venda, mas no agregado, né, ainda tem essa questão, tava para compra, tá? E daqui aí virou compra. Daqui a gente não tem. Até aqui então, né? A gente vê inclusive essa lateralização que aconteceu aqui, né? Que aqui a gente tem a nossa linha zero também. Então uma lateralização e aqui o mercado ele ainda está tentando fazer o desconto, né? Ele está tentando se encontrar ainda no preço, tá? Mas é verdade que hoje, né? Os players trabalharam muito mais compradores, embora hoje, né, como nós vimos, a nossa macro era de queda, tá? Mas aconteceu isso. E também o nosso juros, galera. Olha aqui o nosso juros. Nosso juros trabalhou numa leve alta, tá? Então a gente viu aqui os juros trabalhando numa leve alta, que fez com que eu reparando, né, por exemplo, commodity em queda, nosso índice é commoditizado, tá? Commodity em queda, minério em queda, todos em queda, commodity de energia em queda, juros subindo, né? Então isso aqui fez com isso aqui dava para nossa macro uma venda, tá? Dava uma venda, né? Mas não foi o que aconteceu. Nós vimos aqui que o mercado ele subiu. Deixa eu ver aqui, 1.400 pontos, né? Então no agregado, né, na saldo de agressão, a compra venceu, tá? E ele conseguiu já sair negativo. Ele é bem verdade que ele só veio descontando esse preço, porque uma coisa ele já está negativo, pelo menos zerado, né? Aí sim ele poderia arrefecer, né? Mas ele já veio bem negativo, né? Já mais de 0,5% de queda, tá? E veio devolvendo, né, galera? Então foi isso que aconteceu pro nosso mini índice, pro dólar, pessoal, gap de alta, né? Então gap de alta, tá? Inclusive nós tivemos aqui, né? Olha aqui, a máxima da CME, mínima da CME. Deixa eu mostrar para vocês o nosso DXY, né? Também é importante. Então o DXY, olha só, trabalhando em alta, tá? Na abertura de mercado, ele estava mais ou menos 0,30, né? Ele tava mais ou menos 0,20, né? 0,20, 0,25, então ele já estava com uma alta, né? Então ele já estava numa alta. E hoje também o nosso Forex, o nosso real, ele estava apanhando, né? Ele não estava forte perante as outras moedas. Isso fez com que o nosso dólar já abrisse num gap de alta, realmente, galera, olha aqui. Inclusive ficou aqui o nosso BRLT, a máxima da CME, mínima da CME, né, galera? Ele praticamente deixou o 400, né? Então ontem ele trabalhou aqui por baixo do 400, né? E não veio nem buscar aqui o ajuste, né? O ajuste e o nosso POC de ontem, né? Então, galera, olha só o que aconteceu. Mas o mercado ele encontrou o topo. Qual foi o topo? A máxima da CME, né? Máxima da CME aqui no 430. Então aqui no 430 o mercado ele realmente ele encontrou, né, esse platô que não deixou ele cair, não deixou subir, mas aliás aqui a gente tem o nosso índice aqui de volatilidade que ele marca, né, inclusive aqui a máxima e a mínima da primeira uma hora, a máxima e a mínima da segunda hora e a máxima e a mínima da terceira hora do mercado, né? Então ele nos dá os insights também de como o preço ele pode estar sobrevendido ou sobrecomprado, né? Aqui. Mas o fato é que esse aqui é o câmbio, né, galera? Então isso aqui é só para nós termos uma estimativa. Então, galera, olha só, o mercado ele fez essa liquidez aqui, ó. Tem uma liquidez grande aqui, né? Que inclusive ele tocou aqui, eu achei bem interessante essa venda para
para o preço futuro, né? Então, se eu hoje fosse falar qual seria a operação um pouco mais fácil, seria vender na máxima da CME, que isso aqui já é um pouco de praxe, né? O trader ele tem que entender isso. Ou tá comprado no preço futuro, né? A gente tem aqui compra no primeiro preço futuro e no segundo preço futuro. No terceiro, quem ficou comprado ficou um pouco negativo ou um pouco positivo, tá? Mas de forma geral, essa movimentação aqui foi bem interessante, que ele veio aqui no POC e buscou o preço futuro, né? Então, quem estava olhando, tanto que nós tivemos aqui já basicamente um movimento forte, ele já voltou para o preço futuro, né? Então, quem conseguiu pegar isso aqui no fluxo foi bem interessante, né? Mas ademais, né, a gente tem a nossa venda aqui no preço futuro, aliás, na CME, né, na máxima da CME. Ele não conseguiu, né? Aí a gente teve a primeira Petax do dia, né? E aqui a gente já podia ter esboçado uma compra para vir para trazer para essa liquidez. E até aqui então a gente tem uma liquidez, né? Porque nós temos nós de liquidez. Então a gente tem uma liquidez aqui que o preço ele inclusive quase renova de novo, né? Depois de ali na segunda. Só que no agregado geral nós temos essa liquidez aqui, né? Isso aqui eu tô falando dessa primeira hora aqui, né? Então, se eu for desenhar aqui a maior liquidez dessa primeira 1 hora de mercado, ela tá aqui, tá, galera? Então ela tá aqui, a gente consegue ver aqui, né? Onde tem mais candles e isso aqui é a maior liquidez. Se nós formos ver o agregado geral, a maior liquidez ela tá aqui, né? Então ela tá aqui. Inclusive eu posso mostrar aqui para vocês no 120, né? Então a gente tem aqui a nossa maior liquidez 122,5, 120, bem aqui conforme eu mostrei para você, né? 122, 120, então tá aqui a nossa maior liquidez. Só que tem liquidez interessante aqui. E o fato é também que, olha só o mercado ele andando, né? 22 pontos, 21 pontos. Então hoje foi um dia bem econômico, bem chato de operar o câmbio, né? Então hoje eu entendi que quem fez essa primeira, né, operação e conseguiu trazer até aqui se deu bem, né? Aqui nós poderíamos ter tentado comprar aqui na segunda Petax futura para vir tentar desafiar essa máxima, né? Só que o preço voltou aqui e quem comprou aqui e levou um stop, tudo bem, né? Porque ele pode ter voltado para cá para vir renovar a máxima. Só que não aconteceu isso, né, galera? E depois ele ficou trabalhando assim num preço um pouco mais miúdo, né? Aqui a gente tem compras e vendas, basicamente em cima do terceiro preço futuro. E daqui para cá, né? Nós vimos interessante porque aqui nós temos compras e vendas, né? Mas a venda, mas para mim essa aqui foi mais interessante de todos, né? Porque a gente tem um POC, então do preço do POC para o preço futuro, né? Quem fez essa operação também a gente tem um entendimento, né? Que é possível, porque o preço está lateral, né? Então hoje o racional é vender na máxima e comprar nessa mínima, tá? Então hoje o racional é esse, pro dia de câmbio, tá? Aqui pro câmbio, né? O dia do nosso câmbio. Então basicamente é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa análise. É um pouco mais complicada, mas é assim como mercados eles funcionam, tá? Qualquer dúvida, deixem um comentário que eu vou estar respondendo. Pessoal, até mais. Valeu!